partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Governo federal recua e publica novo decreto sobre posse de armas. Agente penitenciário é preso e confessa ter matado professora dentro de universidade. Homem é preso tentando fazer empréstimo de R$50 mil com documento falso. Correios anuncia fechamento de agências no Maranhão. O consumidor deve ser ressarcido em casos de falhas no sinal de TV ou internet. Cantor Alceu Valença é confirmado para a abertura do São João do Maranhão. É hoje a tão esperada partida entre Sampaio Corrêa e Palmeiras no Castelão. Está no ar o Jornal Central dessa quarta-feira, 22 de maio de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quarta-feira tem previsão de pancadas de chuva em quase todo o Maranhão. Em São Luís, a chuva com rajadas de vento voltou com força total no início da tarde dessa terça-feira, dando uma trégua no fim da tarde e à noite. As pancadas fortes de chuva voltaram durante a madrugada e manhã dessa quinta-feira, e a previsão é que continua no decorrer do dia. A máxima na capital maranhense hoje não deve passar dos 31 graus. Chove a qualquer hora do dia também em Imperatriz, onde a temperatura máxima pode atingir os 35 graus. Variação de nuvens e chuva ainda nas regiões de Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia do Paruá e Santa Luzia. Amanhã, quinta-feira, possibilidade de chuva no centro-norte do estado, que pode se intensificar no período da tarde. Plantão policial. Um agente penitenciário foi preso e confessou em depoimento ter matado uma professora dentro de uma universidade em São Luís. Repórter Luziane Santos. O agente penitenciário Márcio Lago Marques foi preso na noite desta terça-feira em um bar na Avenida da Litorânea, em São Luís. Ele é suspeito de ter matado a professora Rosiane Costa e jogado o corpo da vítima no campus da Universidade Federal do Maranhão. O crime ocorreu no dia 13 de maio. Ele foi levado para a Superintendência de Homicídios e confessou o crime. Nesta quarta-feira, o Departamento de Feminicídio apresenta o agente penitenciário à imprensa. Central de Notícias, direto da redação de São Luís, Luziane Santos. Em São Luís, um homem foi preso tentando fazer empréstimo de R$50 mil com documento falso. Detalhes com André Marques. A Polícia Civil prendeu na tarde desta terça-feira em São Luís Jacemar Soares Guimarães, de 55 anos. Jacemar foi flagrado tentando realizar um empréstimo de R$50 mil usando documento falso com o nome de Fernando Costa na agência da Caixa Econômica, na Praça João Lisboa, aqui em São Luís. Após a prisão, Jacemar foi conduzido à sede da Polícia Federal na capital. Segundo a polícia, na última semana, Jacemar realizou o mesmo crime contra a Losango, quando realizou um empréstimo no valor de R$25 mil. No ano de 2015, Jacemar já havia sido preso por estelionato no estado do Ceará. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Política. A Federação dos Municípios do Maranhão, FAMEM, discutiu com os prefeitos maranhenses sobre os repasses da taxa de iluminação pública. Vamos entender na matéria de Adilson Souza. O objetivo do seminário é apresentar soluções com relação à política de investimento sobre a iluminação pública. O palestrante convidado para o seminário foi o advogado Alfredo Gioeli, especialista em licitação e jurisprudência sobre o assunto, e apresentou vários números importantes para os gestores receberem da taxa de iluminação. Então nós vamos trazer também alguns aspectos de cobrança indevida na conta de energia. O que acontece? As prefeituras têm dificuldade de ter acesso a esse documento. Então você tem um parque de iluminação pública com 80 mil pontos sendo cobrado, mas não sabe exatamente quais as tipologias estão sendo cobradas. Principalmente ter no seu departamento pessoas técnicas como engenheiros que conhecem o sistema de iluminação pública. O prefeito da cidade de Araújo disse que a cidade passa por uma dificuldade com relação à iluminação pública, pois os repasses estão sempre atrasados
atrasados. Desde quando eu assumi, nunca recebemos um centavo repasse da SEMAR com referência à iluminação pública do município. Nós não temos, como só a fundo de participação, não dá para manter a iluminação pública do município. O presidente da FAMER, Erlânio Xavier, disse que esse seminário vai servir muito para que os prefeitos possam estar sendo orientados, principalmente com relação ao programa Ilumina Caixa. Que possa ajudar os municípios a ter certeza e clareza sobre esse repasse. E também hoje tem um lançamento aí do Caixa Ilumina, que é uma parceria aí, vai ter um crédito da Caixa Econômica para fazer parceria com os municípios, para que os municípios possam aí melhorar a sua iluminação pública. Nós sabemos já a dificuldade, mas quando você está falando em iluminação pública, você também está falando em segurança pública. Os bairros vivem a escura, a gente sabe que isso aí traz assalto, traz homicídio. De São Luís, Adilson Souza. Confira em instantes. Governo Bolsonaro volta atrás e faz alterações no decreto sobre posse de armas. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. A informação faz parte da vida das pessoas e eu tenho isso comigo há mais de 30 anos. Aqui em Brasília, sou o microfone desta emissora para as mais importantes notícias do cotidiano político e econômico e que mexem no dia a dia do cidadão. Conteúdo Brasil. Muito prazer. Eu sou o jornalista Paulo Otaran. Nossos caminhos se encontram todos os dias aqui, direto da capital do país, nos principais programas jornalísticos que você está acostumado a ouvir. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Na Câmara Municipal de São Luís, vereadores debateram sobre a permanência de uma das feiras livres mais antigas da cidade. Repórter Adriana Nogueira. A questão que envolve a Feira do Bairro do Vinhais, uma das mais antigas de São Luís, e que atende centenas de pessoas todas as semanas, voltou a ser tema na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal. Tudo por conta de uma audiência pública que foi proposta pelo deputado estadual Duarte Júnior, que irá tratar, entre outras coisas, no decorrer desta semana, sobre as questões jurídicas que envolvem esse problema, pois uma pessoa não identificada e que se diz proprietária do local onde funciona a feira pediu na justiça a interdição do local. Conforme foi dito pelos vereadores Marcial Lima e Antônio Marcos, o Marquinhos, essa discussão e a busca de soluções para garantir aos feirantes a permanência ao lado da Associação dos Moradores do Vinhais teve início na Câmara Municipal de São Luís e não na Assembleia Legislativa. Olha, o Duarte Júnior, ele tem o direito, enquanto deputado estadual, de discutir esses problemas, não só esse problema de feira, mas todos os outros problemas que afligem a vida do povo do Maranhão. Mas com relação a esse assunto específico, a feirinha do Vinhais, a Câmara Municipal de São Luís, ela tomou iniciativa. E aí hoje a gente se surpreende com o Duarte Júnior propondo uma audiência pública para discutir isso. Então, assim, eu entendo que de fato isso é oportunismo do deputado, ele quer se promover a qualquer custa e não está tendo respeito pela luta daqui da Câmara Municipal. No último dia 23 de abril, o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, proferiu uma sentença e concedeu liminar favorável a uma ação movida pelo Parlamento Municipal em favor dos feirantes na área conhecida como Feira do Vinhais. De acordo com a decisão, os feirantes podem ocupar o local até que o mérito seja julgado. Central de Notícias, de São Luís, Adriana Nogueira. O governo Jair Bolsonaro recuou e publicou nesta quarta-feira um novo decreto sobre as regras para posse e porte de arma de fogo no país. Entre as alterações anunciadas estão o veto ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns, além de uma nova regra na prática de tiro por menores de idade e no transporte de arma em voo. Nesta terça-feira, governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram uma carta aberta contra o decreto. A Anistia Internacional pediu a revogação do texto e o partido Rede Sustentabilidade já havia acionado o Supremo Tribunal Federal para pedir a anulação da medida. O decreto de Bolsonaro que liberava a compra de fuzil por qualquer cidadão já havia sido criticada por especialistas em segurança pública. Confira na reportagem de Daniel Fagundes.
Fagundes. Em entrevista ao portal Valor Invest, o presidente da Taurus Armas, Salésio Nus, afirmou que a companhia tem uma lista de 2.000 fuzis, apenas esperando a entrada em vigor do decreto assinado no dia 8 de maio. A regra deve começar a valer a partir de julho. As mudanças incluem a liberação de armas de calibres que antes eram de uso exclusivo de forças de segurança, como o Exército e a Polícia Rodoviária Federal. O doutor em Sociologia e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Marcos Rolim, acredita que o decreto vai facilitar a migração de armas pesadas para o crime organizado. Os criminosos não compram suas armas em lojas, os criminosos não têm fábricas que produzem armas para eles. Eles pegam armas de pessoas que compraram legalmente essas armas. Todas as armas que estão hoje nas mãos de bandidos, um dia foram vendidas legalmente. Depois há uma migração para o mundo do crime. Só que agora, com esse decreto, se for permitido que as pessoas passem a comprar fuzis ou metralhadoras, o que vai acontecer é que não só o revólver 38 vai estar migrando, mas também pistolas e calibres mais pesados como esse poderão também estar migrando para o crime com muito mais facilidade. Um dos fuzis que poderá ser comercializado é o T4. No site da Taurus, a descrição da arma informa que ela é ideal para o uso militar e policial. O fuzil custa entre 8 e 10 mil reais, dependendo do ICMS do estado. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Nessa terça-feira, o deputado federal pastor Sargento Isidório do Avante utilizou os microfones da Câmara dos Deputados para pedir que a Casa forme uma comissão ou envie um parlamentar para conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o decreto das armas. Mas a repercussão veio por conta do discurso do parlamentar na Câmara. Em sua fala, ele disse, abre aspas, que para conversar com doido, só outro doido. Fecha aspas, fazendo referência ao presidente. Venho, juntamente com os demais homens e mulheres desta nação que buscam a paz, continuar contrário à liberação de arma, ao desrespeito às Forças Armadas, querendo liberar armas privativas das Forças Armadas para civis usar. Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Senado aprova projeto que proíbe a cobrança de religação de água e energia. De Brasília, o nosso correspondente, Paulo Altaran. Projeto de lei do senador Everton que proíbe cobrança de taxa de religação de água e energia foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O PL prevê o restabelecimento do serviço no prazo máximo de 12 horas, contadas a partir da quitação do débito. De acordo com o senador, essa taxa acaba sendo uma segunda punição, que atinge principalmente os consumidores de menor renda, que além de buscar recursos para quitar a dívida, precisam ainda gastar com a taxa de religação. Esse trabalhador não atrasou a conta porque ele é mal pagador. Pelo contrário, quando ele atrasa é porque realmente o poder dele de compra, ele vai pensar, ou eu pago energia ou eu boto comida pro meu filho, e aí ele acaba atrasando, e aí ele tem esse constrangimento, essa humilhação permanente que essas famílias passam. Parece ser simples, mas para essas pessoas que estão lá na ponta, eles aguardam ansiosamente, porque nós sabemos o quanto que vai ser importante para devolver, no mínimo ali, a dignidade e também as condições para que eles possam ter esses serviços básicos. De Brasília, Paulo Altaran. No próximo bloco. Abertas as inscrições para a solicitação do cartão Transporte Universitário no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Cidades do Médio Sertão do Maranhão recebem plano de saneamento básico e gerenciamento de resíduos sólidos. Repórter Ismael Gama. 9 cidades do Médio Sertão maranhense receberam plano municipal de saneamento básico e de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. O plano foi feito em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a Fundação Nacional de Saúde e os municípios beneficiados. Todo município que não tiver esse PMSB, eles estarão inaptos a receber recurso oriundo do governo federal para saneamento básico. A entrega foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa do Maranhão. Representantes dos municípios de Barão de Grajaú, Buriti Bravo, Paraibano, Colinas, São João dos Patos, São Francisco do Maranhão, Nova York, Sucupira do Riachão e Lagoa do Mato receberam um plano municipal de saneamento básico. Pela lei, os municípios são obrigados a elaborar um projeto de engenharia que consiga comprovar todo o investimento que tem que ser investido no município para que ele tenha um retorno do governo federal para investimento. O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos participou da entrega e destacou como a MOB vai atuar a partir de agora. A MOB caberá a fiscalização da execução desses planos. Então, é um conjunto, de esforços que estão sendo somados para continuar avançando no quesito da saúde pública no estado do Maranhão, e a MOB vai cumprir com toda a sua atribuição. Serviços e utilidade pública. Consumidores prejudicados em caso de falhas na prestação de serviços das operadoras de TV por assinatura e internet deverão ser ressarcidos. O direito é garantido por uma resolução de 2013 da Anatel e artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. A interrupção dos serviços pode ocorrer somente a pedido do consumidor por falta de pagamento ou devido a manutenções preventivas, comunicadas com antecedência mínima de 1 semana ao consumidor. Nas demais situações, a suspensão consiste em falha na prestação de serviços, sendo considerada um descumprimento do contrato. Conforme a legislação, as falhas na transmissão do sinal podem levar ao abatimento proporcional no valor da conta. O consumidor tem o direito de ser compensado por meio de ressarcimento ou abatimento proporcional na fatura correspondente ao período que a conexão ou sinal foi interrompido. O programa Cartão Transporte Universitário pretende ajudar alunos que moram longe do local de estudo. O prazo para se inscrever no programa e conseguir o auxílio financeiro encerra mês que vem. Confira na matéria de Thalia Lemos. A primeira edição de 2019 do Cartão Transporte Universitário está com inscrições abertas até 15 de junho para universitários e estudantes do IEMA. O programa do governo do Maranhão é destinado a quem viaja 100 quilômetros ou mais todos os dias entre a residência e a instituição de ensino. Os selecionados vão receber em parcela única o auxílio semestral de R$800. No caso dos universitários, podem se inscrever estudantes de instituições públicas e particulares. O secretário interino da Juventude, André Vitral, explica como o estudante pode participar do programa. Então, para participar, ele precisa estar regularmente matriculado na educação superior ou no IEMA, de maneira presencial, e residir tendo que se deslocar acima de 100 km por dia. Então, por exemplo, se ele mora em Codó e estuda em Caxias, ele percorre mais do que 50 km para ir, mais do que 50 km para voltar. Logo, ele é elegível a participar desse programa. O secretário fala também sobre as bolsas do programa e sobre as inscrições que devem ser feitas exclusivamente pela internet. São 1.000 bolsas de R$800, divididas em 950 para ampla concorrência e 50 para os estudantes do IEMA. Você já pode entrar no site juventude.ma.gov.br e realizar a sua inscrição. O cartão transporte universitário já beneficiou mais de 3.000 estudantes de 157 cidades maranhenses. De São Luís, Thalia Lemos. Estão abertas as inscrições para a participação no casamento comunitário de São Luís. Daniela Castro. As inscrições serão realizadas no próximo dia 15 de junho, das 8 às 16h30, no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire, na UFMA. Para se inscrever, os noivos devem reunir 2 testemunhas maiores de 18 anos e apresentar cópias e originais de toda a documentação obrigatória. A coordenadora
assessora administrativa da Corregedoria Geral da Justiça, Thaís Muniz, comenta sobre o período de inscrições e ressalta o convite para as pessoas que desejam oficializar a união. Informá-los que as inscrições acontecerão no dia 15 de junho, a partir das 8 horas, no auditório Paulo Freire, na UFMA. E ressaltar também que todas as taxas serão isentas de custo. E estamos agora esperando a todos os interessados em se inscrever nessa nova edição do Casamento Comunitário. De São Luís, Daniela Castro. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos anunciou o encerramento das atividades de 3 agências em São Luís. Os Correios migrarão para outras unidades as atividades de 161 agências até o dia 5 de julho. As 3 agências que serão fechadas são de São Luís, a do Jaracati Shopping Center, a agência Oswaldo Cruz do Centro e Oiteiro da Cruz, no bairro Vila Palmeira. Confira a seguir. Palmeiras e Sampaio Correia se enfrentam hoje pelas 8ª da Copa do Brasil. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do estado lançou o cheque Cesta Básica Gestante para ajudar as mães maranhenses. Elas vão receber R$100 durante 9 meses. 6 meses a cada consulta pré-natal e mais 3 meses depois do nascimento. Mas atenção, para receber, a mãe precisa se cadastrar na Secretaria de Saúde Municipal nos 3 primeiros meses de gravidez e estar no CAD Único. E as prefeituras precisam aderir pelo site saude.ma.gov.br. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença fará a abertura do São João do Maranhão 2019 na Praça Maria Aragão. A matéria é de Daniela Castro. Para aquecer o clima de São João na capital maranhense, foi divulgado que o cantor pernambucano Alceu Valença fará a abertura do São João do Maranhão em São Luís no dia 19 de junho, quarta-feira, às 23 horas, na Praça Maria Aragão. Alceu volta ao nosso São João, trazendo todo o seu talento e experiência para somar com essa grande festa, que contará ainda com grupos de Bumba Meu Boi, Cacuriá, tambor de crioula, forró, shows e muito mais. De São Luís, Daniela Castro. Esporte. O repórter Álvaro Luiz conversou com o secretário de Estado do Esporte sobre o custo para a realização de jogos no Estádio Castelão. A reportagem da Central de Notícias conversa com o secretário de Estado do Esporte e Lazer do Maranhão, Rogério Cafeteira. Ele dá destaque em relação às praças públicas. Alguns colegas fazendo algumas observações sobre a questão do placar do Castelão. O que você diria para esses colegas e para a imprensa e para o torcedor e para a pessoa que acompanha o esporte? É importante que as pessoas, que o contribuinte do Maranhão saiba quanto custa a manutenção do Castelão, saiba que nenhum time paga nenhum centavo para jogar lá. É realmente uma carga pesada, que eu, após o jogo do Sampaio, vou convidar os times, com o Palmeiras, vou convidar os times para a gente discutir uma forma racional de se trabalhar, principalmente no que diz respeito ao Castelão. O Castelão tem um custo mensal de aproximadamente R$250 mil para o contribuinte, que somos nós, todos nós que pagamos aquela manutenção. Nós temos 22 bares. Sabe quanto esses 22 bares pagam por estado? Eu estou mandando, inclusive, abrir uma sindicância para apurar isso. De que forma esses bares foram concedidos e para quem eles pagam? Porque isso ali, o Castelão não é do secretário Rogério Cafeteiro, é do contribuinte, é do povo. Então você está dentro de uma área pública, auferindo lucros e não pagando absolutamente nada pela área. Mas não é justo, nem é correto que o Estado arque com os custos de entidades particulares que têm o objetivo de oferir lucros, são os clubes de futebol. Central de Notícias, de São Luís, Álvaro Luiz.
E o Sampaio Corrêa estreia em jogo histórico contra o Palmeiras no Estádio Castelão. O confronto acontece nesta quarta-feira. Repórter Jalber Pereira. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Castelão, Sampaio e Palmeiras irão se enfrentar pela terceira fase da Copa do Brasil, da edição de 2019. O time paulista desembarcou na capital maranhense na tarde de ontem e trouxe consigo muita confiança para essa partida, principalmente após a vitória de goleada sobre o Santos no último fim de semana pelo placar de 4-0. O Palmeiras, que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série A de 2018 e atualmente ocupa a liderança absoluta da mesma competição com 13 pontos ganhos. Em 5 jogos disputados, a equipe já venceu 4 e empatou 1. A última partida entre as duas equipes foi de 5-1 para os paulistas, na casa do adversário. Mas se tratando de Estádio Castelão, as últimas vezes em que as equipes se enfrentaram foi em 2014 e 2015. Em 2014, 2-1 para o Sampaio, com gols de Edmar e Edgar. Já em 2015, o resultado foi de 1-1. Sampaio e Palmeiras se enfrentaram pela primeira vez em 1992 pela mesma competição. Para a partida de hoje, o Sampaio conta com o apoio da torcida para derrotar o adversário. Além do torcedor, o time boliviano conta também com a boa fase que está desempenhando no Campeonato Brasileiro da Série C. Em 4 jogos disputados, a equipe conquistou 2 vitórias e ainda 2 empates e ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo A da competição. O técnico Julinho Camargo ainda não definiu a equipe titular para essa partida, mas o time deve ter poucas alterações em relação às últimas partidas disputadas. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Não esqueça de acessar o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes e de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Direto da Assembleia. Tramita na Assembleia o projeto de lei da deputada Detinha, que trata da implantação de caminhos de acesso adaptados para pessoas com deficiência nas praias de todo o litoral maranhense. O objetivo desse projeto de lei é que pessoas com deficiência físicas, visuais, tenham acesso às nossas lindas praias, que cada um deles possa sentir a areia, sentir o ar. Esse foi o grande objetivo do meu projeto de lei. O deputado Vinícius Louro repercutiu na tribuna da Assembleia as ações que estão sendo desenvolvidas em Pedreiras e municípios da região do Médio Mearim. O governo do estado do Maranhão atendeu às reivindicações do deputado daquela terra, Vinícius Louro, e hoje é realidade na cidade de Pedreiras. Muitos bairros como Eugênio, Mutirão e outros foram asfaltados graças ao governo do estado do Maranhão e o deputado Vinícius Louro. Parabéns, Pedreiras, pelos seus 99 anos de emancipação política. Assembleia Legislativa do Maranhão. Acabamos de apresentar Jornal Central, uma produção do Departamento de